Em tempos de pandemia, que a gente nem sabia o que era essa palavra, né? Não é uma epidemia, é uma pandemia, um contágio em larga escala, uma coisa coletiva, de aspecto mundial. Nós trouxemos hoje aqui uma autoridade de saúde, um médico que eu reputo de grande credibilidade, de grande conhecimento, meu amigo, eu tenho a honra de estar aqui recebendo o doutor Adalberto Bonfim, né? O cumprimento é assim, ó. A gente até fez uma foto, postou aí nas redes sociais. De maneira objetiva, sem perder tempo com preâmbulos, com apresentações, quais as principais recomendações nesse momento de pânico mundial aí em relação ao coronavírus? Bom dia a todos. A preocupação é grande, parece. E até porque há uma crença que o vírus não se propagaria no nosso estado por ele ser de uma temperatura elevada. Mas eu, particularmente, não acredito nisso. Devemos evitar as aglomerações, devemos desmarcar os nossos compromissos sociais. As escolas estão fechadas, as escolas públicas e as escolas particulares também, nesse momento. Por causa do quê? Por causa da circulação, da multiplicação que o vírus pode provocar entre as pessoas. Houve uma notícia que eu acho que não foi legal, o pessoal dizendo, divulgando que a paciente que estava com coronavírus já está curada, não vai infectar mais ninguém. Por outro lado, nós estamos aqui na terça-feira, hoje é dia 17 de março, já está circulando também nas redes sociais, já estão circulando fotos de um suposto caso de coronavírus, uma pessoa sendo atendida no João Lúcio, até lhe passei isso aí para o senhor checar. Então, o clima é de preocupação e precisamos nos precaver. Sem dúvida, porque agora o que nos resta agora é, primeira coisa, não entrarmos em pânico, não entrarmos no desespero e fazermos aquilo que nós precisamos fazer. Ou seja, se eu tiver uma gripe, um sintoma de gripe, uma gripe normal, que todo mundo vai procurar um paracetamol para tomar. Ah, o paracetamol está contraindicado? Não, tome o seu paracetamol normal para a sua gripe normal. Agora, se você, nesse exato momento de pandemia, como você falou, você tem febre, 39 graus de febre, tem tosse, tem dor de garganta, algum tipo de calafrio, algum tipo de falta de ar, você deve se expor e ir até um hospital para fazer o teste. É isso que a gente tem que fazer. Ah, todo mundo tem que fazer o teste? Não. No teste não é preciso fazer, porque nós já estamos frente a uma pandemia. Então, o teste só é aplicado quando você tem dúvidas se você vai ter entre nós alguma coisa ou não. Quer dizer, haverá contaminação. Com certeza. Então, ele já está entre nós, certo? E quando ele já está entre nós, já existe o conhecimento que ele está entre nós. Senão, não era preciso suspender as aulas, suspender os debates. O senhor chegou aqui, é porque eu não fiz foto, o senhor chegou aqui de máscara, né? Eu cheguei de máscara. E eu perguntei hoje cedo na farmácia se eles estavam vendendo máscara ali na Redenção, na Vitafarma. E eu vou comprar máscara para mim, para minha família. Álcool gel já está em falta. Estavam oferecendo uma gota aqui a R$10 hoje. Quer dizer, é surreal, né, doutor? Parece um filme. Há uma preocupação geral da população, inclusive comprar alimentos, comprar... Quer dizer, nós ainda não estamos nesse momento, não é verdade? Então, o álcool acabou em todos os lugares, supermercado, farmácia, já está sendo vendido a um preço exorbitante, porque as pessoas estão estocando isso, né? Bom, todo cuidado nessa hora é pouco, né? Eu sou um simples médico estudioso do assunto, né? E eu não sou um especialista, eu não sou um epidemiologista que pudesse colocar isso, mas eu estou fazendo a minha parte, ou seja, a minha parte, a minha contribuição para você que tem um canal de televisão, de comunicação, um programa de comunicação entre as pessoas, nós estamos fazendo a nossa parte, a nossa obrigação. E a nossa obrigação nesse momento é dizer às pessoas
evitarem grandes circulações. Cancelar Evitarem, compromissos, sem cancelar dúvida, consultas sem médicas, dúvida, principalmente sem os idosos. dúvida, Eu quero falar sem para a dúvida. mamãe, que é teimosa, para o papai, cancelar as consultas. Eu iria levar minha mãe hoje lá no hospital, não vou mais. Eu Sim, falei para minha filha, de 12 anos, eu tenho um filho pequeno, como o senhor também, não Com vai certeza. para a aula hoje. E, graças a Deus, o SESC teve a consciência, assim como várias escolas particulares, e cancelou as aulas. Muito oportuno isso, porque olha só, Braz, vamos supor que eu, agora, nesse momento, que saí lá do hospital e vim aqui para fazer o teu E lhe programa. agradeço, viu? Certo? Lhe agradeço por essa gentileza. Certo. Não é qualquer um que faria isso. Não, devido à importância, inclusive, eu acho. Eu posso ter me contaminado com uma pessoa que chegou lá no hospital, que não sabia que estava com o vírus, porque, olha só, qual é o tempo que uma pessoa, quando chega do exterior, porque a história começou das pessoas que se contaminaram lá no exterior e vieram para o Brasil, tá? Porque antes não tinha. Então, eles vieram de avião, vieram de navio, vieram de algum lugar. A partir desse momento que essa pessoa veio para o nosso país, e ela era portadora, o presidente da República esteve lá agora, ele teve um ministro lá agora, né? Vários da equipe do presidente estão contaminados. Sim. Aí eu pergunto para você, ora, se a gente fosse levar a sério, e muito sério, eu, se fosse presidente da República, não teria ido lá para os Estados Unidos para, né? Não é certo isso? Há pessoas que estão criticando, por exemplo, o Bolsonaro, porque ele foi lá e se expôs no meio das pessoas. Tudo bem que ele já passou um período de incubação, que se ele tivesse a doença, já teria se manifestado. Portanto, pensamos nós que ele foi lá com as pessoas, nesse dia que ele foi, que passou na televisão, que muita gente criticou, que ele supostamente teria 0% de possibilidade de ter o coronavírus para passar para as pessoas. Porque se ele os tivesse, ele seria uma irresponsabilidade por parte dele. E a gente não acredita nisso, porque ele tem lá os médicos, ele tem lá os orientadores. Então, a equipe dele pode ter se contaminado, mas ele não se contaminou. Agora, se eu aqui, que vi do hospital agora, me contaminei com uma gotícula do vírus, eu estou passando esse vírus para você aqui agora. Eu estou passando para esse microfone aqui, eu estou passando para todas as pessoas que estão aqui nesse Cuidado, ambiente. senão nós vamos correr daqui, a gente Certo? vai ficar sozinho. Certo? Aqui. Então, é isso que nós temos que pensar, certo? Nós temos que nos manifestarmos de uma forma preventiva, certo? Então, eu hoje estou trabalhando, eu tenho 72 anos, então, eu sou uma pessoa de risco. Eu tenho mais risco do que você, porque você é mais novo do que eu. Então, você tem uma imunidade mais alta do que eu. Ah, as crianças. Tem uma história que na China só morreu uma criança de 8 anos com o coronavírus. Daí veio a ideia de que o coronavírus ele é muito insignificante para uma faixa etária de 0 até 10, 12 anos. Mas isso não significa que ele não possa atacar uma criança e matá-la. Isso depende das comorbidades. O que é uma comorbidade? Você pode ter uma criança que tem asma. Essa criança que é asmática, Está propensa. ela tem mais propensa. Você pode ter uma pessoa idosa na sua casa, que está acamada, que vive tomando remédio, que tem diabetes, que tem uma hipertensão, que tem um problema cardíaco. Tá vendo, mamãe? Falou tudo Entendeu? que a senhora tem. Então, Vou lhe levar para o sítio logo, mamãe. com certeza. Então, essas pessoas que são de uma faixa etária mais avançada, os idosos, né, principalmente, eles devem se resguardar. Doutor Adalberto, eu sei que o senhor tem que voltar ali para o plantão. Uma coisa que me ocorreu. Lá em casa, por exemplo, tenho filha de 12 anos, vou cuidar mais ainda do papai, da mamãe, Sim. digamos, vamos levar para o sítio. Mas aí eu tenho que comprar comida, eu tenho que vir trabalhar. Qual a orientação que o senhor dá nesse sentido? Olha, Brasil, infelizmente, eu vou te dizer assim, não vá ao supermercado, mas você tem que ir. Né? Não vá à farmácia, mas você tem que ir. Então, você tem que ir nos lugares de grande circulação com a menor frequência possível. Já é para botar máscara mesmo e evitar o contato assim? Ainda, O senhor, como médico, já recomenda isso? Não, eu te digo que ainda
ainda não é ainda necessário ainda, mas pode ser que amanhã seja necessário. Porque a gente não tem ideia como é que vai ser a multiplicação desse vírus aqui conosco. O que se sabe é que a multiplicação dele é muito grande, certo? É diferente da influenza ou da gripe suína, que eu, inclusive, eu fui um dos primeiros médicos a falar sobre isso o ano passado, na Nazira Dal, e foi lá uma equipe lá de televisão, não foi com você, mas eu falei naquela época de uma certa preocupação, que era necessário. Infelizmente, tivemos uma perda, eu acho, que não foi comprovada, mas ela teve um problema pulmonar. Então, o vírus vai atacar onde, primeiramente? O pulmão. Então, a pessoa tem uma insuficiência respiratória. Daí vem a necessidade da pessoa que, se ela for para uma UTI, ela usar um ventilador. E nós não temos leitos com respiradores suficientes na cidade de Manaus. Nós temos que orar muito, ter muito pensamento positivo. A população precisa estar muito bem organizada, precisa estar muito bem sensibilizada, sabe? Porque isso é uma corrente importante. Não se expor. Nós vamos passar uma fase. Essa fase minha é a fase preocupante. Esses dias agora é muito importante para a gente. Esses dias que nós estamos atravessando agora é fundamental para o que vai acontecer, por exemplo, daqui a 10 dias. Eu não sei te dizer. Seguiu o exemplo, por exemplo, de Taiwan, de Singapura, não seguiu o exemplo da Itália. A Itália está um caos porque eles não ligaram para as medidas preventivas. Exatamente. Você vê, passou no Fantástico, domingo, as ruas da Itália completamente vazias. Você viu lá a fonte da juventude lá, né? Sem uma alma viva, né? Então, as pessoas estão dentro de casa. Os jogadores não fazem mais nem treino. Em casa tem que fazer exercício. As pessoas estão enclausuradas. Então, nós podemos não ser uma Itália mais tarde, podemos, porque nós temos que nos mirar no exemplo dela. Ela demorou um pouco para tomar as medidas que nós já estamos tomando. A França já fechou as fronteiras, a Alemanha, eu tenho um amigo que mora na França, 18 horas, toque de recolher, exército nas ruas, botando o pessoal para casa. Com certeza. Doutor Adalberto, então, eu vou lhe procurar, eu vou estar em contato com o senhor diariamente, o senhor pode voltar aqui conosco a qualquer momento. Eu falo aqui como cidadão, como um médico estudioso. Ontem eu passei o dia estudando o coronavírus, o dia vendo as reportagens, vendo o ministro Mandetta, que está muito bem, o nosso ministro está muito preocupado e falando muito bem sobre esse assunto. Saúde. Muito. Talvez, eu não sei, mas se fosse outro, nós teríamos talvez tanta reciprocidade no atendimento como ele está tendo. Então, ele está tendo uma atuação muito boa, né, o nosso ministro da Saúde. E os governantes também, né? Ontem, o prefeito Arthur, ele foi de uma sensibilidade, na minha opinião, fantástico. Eu não sei se ele teve com assessoria ou não, se alguém foi lá para ele e falou alguma coisa ou não, mas ele, como governante, a partir do momento que ele tomou as medidas publicamente que ele tomou... Saiu na frente, o governo depois foi e o seguiu. Eu quero parabenizá-lo. Viu, Arthur? Eu quero te parabenizar. Você é um governante de primeira, porque você foi fantástico nas suas colocações que eu vi quando você assim se manifestou. Parabéns. Então, nós temos que ter isso. O nosso governador também está muito sensível ao assunto. Mas nós precisamos, nesse momento, não são os governos que são culpados disso ou daquilo. Somos nós. O problema da dengue, a dengue vai vir, né? Vai vir a dengue, vai vir o chikungunya, vai vir o zika, porque o mosquito está se proliferando. A população precisa entender que nós precisamos extinguir o mosquito, acabar com os focos, mudar os hábitos, aonde a larva se prolifera. Mudar os hábitos. Não adianta nada eu matar o mosquito no meu quintal, não deixar água parada, não deixar nada lá.
não deixar a larva se proliferar, se no outro vizinho ele deixa a larva se proliferar e o mosquito aparecer? Todos nós, em conjuntos, somos muito importantes, gente. E nessa hora, além disso, nós precisamos orar muito. Amém. E pedir muito a força de Deus para nos proteger. Essa é a nossa mensagem. Que Deus lhe abençoe, que a nossa amizade continue. Se sinta um embaixador aqui desse programa, um colaborador. O senhor vai voltar mais vezes, eu viu? venho aqui porque você é desse tipo. Então, eu acho que é importante isso. Essa participação, esse jeito da gente falar, esse jeito da gente comunicar, é o jeito do povo. E eu vim aqui por isso. Obrigado. Aqui? Toca aqui. Assim. O programa continua.